Pronto, bebeu água, comeu um biscoito também, não foi? Tô vendo, né? Salgadinho, tudo, sei, pronto. Então aqui falta a gente fazer a diferença de quê? De encampação para a caducidade. Isso daí é o ponto que mais cai em prova de concurso e eu já vou avisar uma coisa, pelo amor de Deus. Eu não gosto de falar de 3 coisas assim na vida, principalmente olhando para uma câmera sem saber exatamente quem está atrás da câmera. Eu não gosto de falar de política, nem de religião, nem de futebol. Não falo. Mas eu sou obrigada a tocar em algumas coisas de política aqui, tá certo? Só para você entender a diferença de uma encampação para uma caducidade, beleza? Não é para ficar com raiva não, é só exemplo. Então, volta comigo que eu vou desenhar. Vindo para cá, vamos fazer a diferença desses 2 institutos agora. Vou montar uma tabela para poder diferenciar o fenômeno da encampação para a caducidade. Deixa eu pegar minha página em branco. Olha, pessoal, consegui de primeira. Então, vamos desenhar essa parte daqui. Deixa eu fazer uma tabela com vocês aqui de encampação de um lado e do outro lado. Provavelmente não está reto, mas valeu a intenção, né? E a caducidade. Encampação e caducidade. Vamos falar dos pontos de semelhança e dos pontos de distinção, basicamente. Não, pelo amor de Deus, muito trouxa. Então, vamos fazer aqui, pronto. A professora melhorou nada, continuou troncho, né? Mas tudo bem. Vamos fazer essa diferença aqui. Encampação de um lado, caducidade do outro. Isso aqui é outro quadro, tá? Para você colar na parede do seu quarto. Vai ficar lindo o seu quarto, cheio de desenho. Então, tanto a encampação quanto a caducidade são formas de extinção da concessão. Só que o motivo da extinção vai ser diferente. Vou anotar tudo de encampação e depois eu explico. A encampação acontece por razões de interesse público. Vai precisar de uma lei autorizativa, específica. E aqui a gente coloca o nome prévia indenização. Então, ó, interesse público, lei autorizativa específica e prévia indenização. Vamos devagarzinho para a gente poder fazer um exemplo disso daqui, ó. Perceba o seguinte raciocínio. Imagina a TIM. Vamos pensar na TIM que é azul, tá certo? Eu vou, para você ver que eu não estou falando de partido político, eu vou pensar assim, ó, a TIM é azul, é aliada do PSDB que é azul. A Clara é vermelho, é do PT que é vermelho. Só para você ver que eu não estou falando de partido político nenhum, tá certo? Eu estou fazendo analogia com cores. Então imagina a seguinte situação. Imagina que no governo Fernando Henrique, ele passou a concessão de telefonia para a TIM. Azul, Fernando Henrique, azul, TIM, passou a concessão. Só que aí saiu Fernando Henrique e chegou Lula. Lula vermelho, TIM azul. Estão percebendo? Então, digamos que a TIM era aliada do governo de Fernando Henrique. Lula, vendo que tinha uma concessionária aliada do governo oponente dele, você não acha que ele teria interesse em tirar essa concessão da TIM e dar, por exemplo, para uma empresa aliada dele, como, por exemplo, a Claro? Estão percebendo o raciocínio? Só fiz a analogia das cores. Sabe onde é que você vê isso na prática? Em prefeitura, em cargo em comissão. Você vai perceber o que eu estou falando. Quando tem eleição para prefeito, tu percebe que todo mundo que trabalha na prefeitura vai-se embora para o meio das ruas fazer panfletagem, ficar no sinal, não é isso? Entregando panfleto, balançando a bandeirinha. Sabe por que eles fazem tudo isso? É porque eles amam o prefeito? Não. É porque eles sabem que se o prefeito mudar, for um que é oponente do governo atual, tudo que é comissionado da prefeitura vai fazer o quê? Ir embora.
ele manda todo mundo embora para chamar todo mundo novo aliado do governo dele. Você sabe que isso acontece. Então, esse jogo, quem trabalha, por exemplo, em prefeitura, vive com medo do partido político mudar, porque sabe que vai se embora para chegar os novos aliados do governo atual. Então, é esse o raciocínio. Só que imagina, a concessionária participou de uma licitação, ganhou a concessão por um prazo determinado. Vamos dar um exemplo de 20 anos. Estou dando exemplo, já que não tem um prazo fixo. Imagina que ela deu uma concessão de 20 anos. Aí imagina que muda, por exemplo, o presidente, ele não gosta dessa empresa porque não é aliada do governo dele e diz, vou extinguir a concessão para poder dar concessão para quem eu quero. Veja, não geraria uma instabilidade muito grande? Sim. Se pudesse ser feito isso, a concessão seria quase igual à permissão, que é dada a título precário. Ou seja, por qualquer razão poderia vir a ser perdida. É por isso que a concessão, para vir a ser extinta antes do prazo terminar, vai ter que existir, por exemplo, o seguinte, o Poder Executivo, aqui está o Poder Executivo, por exemplo, por meio do presidente, vai alegar um suposto interesse público. Só que sozinho o presidente não consegue nada, porque depois o Poder Executivo vai precisar do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo vai ter que fazer o quê? Uma lei autorizando especificamente a extinção da concessão pela encampação. Então, não basta uma suposta alegação de interesse público para que aquela concessão venha a ser extinta. Porque se bastasse o chefe do Poder Executivo alegar um suposto interesse público, todas as concessionárias iam viver com medo. Porque toda vez que mudasse a base do governo, ela ia dizer, meu Deus do céu, será que eu vou continuar com concessão? Porque bastava o presidente dizer, não é do interesse público continuar com aquela concessionária e extinguir a concessão para poder dar para outra. Estão percebendo? Então, para poder ficar mais sério, o Poder Executivo alega um interesse público, alegando o interesse público, manda essa proposta de extinção da concessão para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo analisa para ver se realmente existe o interesse público. Se existir, aí a concessão pode vir a ser extinta por um fenômeno chamado de encampação. Estão percebendo que a concessionária, coitada, não fez nada de errado. Foi simplesmente alegada uma razão de interesse público e ela teve a sua concessão antes do prazo extinta. Vamos trabalhar com um exemplo. Vou até pegar o exemplo da falta de água, que está geral. Imagina que em determinado estado tinha uma concessionária prestando serviço de água. Só que em virtude da falta d'água, aquele estado, ele alegou o interesse público de o próprio estado voltar a prestar o serviço para poder economizar o maior número possível de água. É um interesse público razoável, sim ou não? Claro, está faltando água. O estado quer voltar a prestar o serviço para poder racionar a água da melhor forma possível. Aí o governador manda a proposta lá para o Poder Legislativo. Se ela for aceita, o que vai acontecer? Vai existir uma lei autorizando a extinção daquela concessão em virtude do interesse público, que no meu exemplo foi a falta de água, e esse fenômeno vai ser chamado de quê? De encampação. Mas perceba claramente que a pobre coitada da concessionária não fez nada de errado. Se ela não fez nada de errado, ela vai receber, antes de existir a extinção da concessão, uma prévia indenização. Então, as palavras-chave da encampação são: a encampação é uma extinção da concessão. Mas por quê? Porque está existindo uma razão de interesse público. Só que não basta o interesse público. Tem de ser feita uma lei autorizando especificamente o fim daquela concessão. E ainda vai ter que ser dada àquela concessionária como forma de compensar, não é isso, pelo prejuízo que ela está tendo, uma prévia indenização. De encampação foi isso. Eu quero fazer o paralelo com vocês, botando de um lado a encampação e do outro lado a caducidade. Então, volta comigo. Vou sumir da tela para desenhar. Então, vindo para cá, vamos pegar e desenhar o fenômeno da caducidade. Pegar a caneta azul. Então, caducidade vai acontecer por uma culpa. Culpa de quem? Culpa da própria
concessionária. Então, a caducidade acontece por culpa da concessionária. Vai ter que existir um processo administrativo disciplinar. Depois do processo administrativo disciplinar, basta um simples, rapidinho, basta um simples decreto, e aqui eu vou colocar um nome prévia, indenização. Estou explicando nada, só estou montando a tabela para você. Então, aqui a gente falou, ó, culpa da concessionária, processo administrativo disciplinar, né, decreto e prévia indenização. Vê o raciocínio aqui. Eu vou começar dando um exemplo real para vocês. Depois esse exemplo ele vai ficar imaginário, tá certo? Mas vamos começar com um exemplo real. Abra seu coração para mim. Quando foi que você começou a falar muito com o seu celular? Eu estou dizendo falar muito, sem se preocupar porque estava falando. Isso foi há 10 anos atrás? Nunca. Há 10 anos atrás, sabe como é que você falava? De 3 segundos. Lembrou dos 3 segundos? Você estava marcando um encontro com sua amiga e dizia, amiga, desligava. Desligava. Chegando, né? No shopping, pronto, você nem gastava os 3 segundos. Manuel, hoje não é Aline não, hoje é Manuel, tá certo? A Aline, né, não quer mais estudar, tá Manuel aqui. Então, Manuel foi assim, era assim mesmo que eu falava. Então, perceba o raciocínio, você falava de 3 segundos. E o engraçado é que ninguém gastava a porcaria dos 3 segundos, por medo de contar. Porque com 3 segundos dá pra dizer, amiga, tô chegando no shopping, pronto. Só que o povo parecia ok-toque, dizia palavra por palavra, com medo de pagar a porcaria dos 3 segundos. Era isso que acontecia uns 10 anos atrás. Você começou a falar muito no celular, professora, com a Oi, né? O fim de semana, aquele fim de semana ilimitado, 31 anos. Sim, mas aí você só falava fim de semana. Você começou a falar muito todo dia quando a TIM lançou uma propaganda dizendo que a ligação era 25 centavos, podendo durar o tempo que fosse. Foi aí, meu filho, que você matou a vontade de ligar. Porque com 25 centavos, a ligação ilimitada, você ligava, não tinha mais o que falar e pagava 25 centavos. Teve até uma amiga minha, que eu espero que ela não assista essa aula, mas ela estava com paquera na época, ela passou 7 horas no telefone com ele. Eu tenho certeza que não deu certo por isso. Porque como é que se passa 7 horas falando no telefone? O rapaz já deve ter cansado, né? Já descobriu a vida toda, acabou a graça, pronto. Né? Isso tem que falar partido, minha gente. Não gasta tudo de uma vez só, né? Não precisa dessa gula toda. Então, num caso desse, você começou a falar muito quando a TIM lançou essa propaganda. E vamos testar. Tu lembra que a TIM era considerada empresa de rico? Era. Rico é que tinha TIM. Só que a TIM, ela funcionava muito bem pelo seguinte, ó. Cada empresa de telefonia tem uma torre. Aqui está a torre de telecomunicação. E essa torre vai atender a um número de pessoas. Digamos, número imaginário, tá? É claro que eu não sei esses números. Digamos que cada torre da TIM, ela atendia 1000 pessoas. E funcionava muito bem. Só que com a promoção dos 25 centavos, todo mundo comprou o chip da TIM. Resumindo, aquela torre que atendia antes 1000 pessoas, passou a atender 50 mil pessoas. Não deu outra, deu pau no sistema. Então, todo mundo tinha o chip da TIM, só que tinha um problema. Ninguém conseguia ligar. Eu tentava ligar aqui para Manuel, que tá, se eu esticar mais um braço, eu toco nele. E não conseguia. Por quê? Porque não tinha sinal. Porque o sistema não estava preparado para tanto. Aí eu não sei se você lembra que a Anatel deu uma punição à TIM, que foi uma proibição de passar 3 meses sem poder vender nenhum número novo. Tu lembra? Até regulamentar o sistema. Até aí a história tá real, viu? Não tô falando nada mentiroso e não é nada sigiloso também, porque saiu notícia sobre isso. Então, nesse caso daí, a TIM, ela passou por uma investigação, viram a irregularidade e deram uma suspensão de 3 meses na possibilidade de vender novas linhas telefônicas. Até aí a história era verdadeira, tá certo? Vamos começar com mentira. Agora, TIM, não me processe, tá? Exemplo de sala de aula. Então, vamos imaginar que depois disso, o sinal ficou pior, cada vez pior.
Quando viu, estava um caos. A TIM não estava mais conseguindo instalar torre de telefone. Todo mundo reclamando, todo mundo querendo cancelar, não é isso, os planos que tinham feito. Virou um caos. Eu te pergunto, a TIM, não é isso, concessionária, ela tem o direito de se defender? Tem. Então, o que vai ser feito? O poder público administrativo disciplinar. Lembra que disciplinar tem a ver com punição? Então, esse processo administrativo disciplinar é para poder apurar as irregularidades. E nesse processo administrativo disciplinar, perceba o seguinte, ó, nesse processo administrativo disciplinar, a concessionária, ela vai ter direito de quê? De defesa. Só que digamos que mesmo com o fim do processo, não deu outra. Mesmo ela se defendendo, se disse que aquele serviço estava sendo prestado daquela maneira ineficiente por culpa da própria concessionária. Eu te pergunto, o Poder Executivo, então, vendo que aquela concessionária não tem mais a menor condição de continuar prestando aquele serviço, pode extinguir aquela concessão, sim ou não? Pode, só que essa extinção da concessão não é por um caso externo, é por um caso interno, é culpa da própria concessionária. Então, até a concessionária teve direito de defesa. Então, não precisa de uma lei para poder extinguir. Perceba que vai bastar um simples o quê? Decreto. E decreto é um ato, uma norma expedida pelo chefe do Poder Executivo. Então, veja que basta o Poder Executivo para poder vir a gerar a extinção daquela concessão. Só que nesse caso não é interesse público. Nesse caso é por culpa da própria concessionária. Ela está fazendo tudo errado. Então, a concessão dela vai ser extinta. Então, pensa comigo. Se a concessionária foi culpa dela a extinção da concessão, ela merece receber essa prévia indenização, sim ou não? Claro que não. Então, aqui na caducidade, a concessionária não vai ter direito a uma prévia indenização. Cuidado com o seguinte, eu não estou dizendo que ela de forma alguma vai ser indenizada. O que eu estou dizendo é que não existe indenização prévia. Não vão pagar a concessionária alguma coisa para depois extinguir a concessão. Vão extinguir a concessão, decretando a caducidade, e a concessionária, posteriormente, se achar que tem algum direito, que entre com processo para buscar uma indenização. Mas indenização prévia não vai existir. É diferente da encampação, porque na encampação vai ter que existir uma prévia indenização, já que a pobre da concessionária não teve culpa nenhuma. Tranquilo até esse ponto? Então, volta só para o material. Sumir da tela. Vê só. Então, para cá. Minha gente, vocês vão ver claramente que eu tenho algum tipo de toque, tá certo? Olha o que eu vou fazer, ó. O vermelho não tá combinando, porque tá tudo verde, tá certo? Pode me chamar de louca, mas eu vou botar verde para ficar tudo bonito. Pronto, agora eu estou calma. Manuel tá olhando pra minha cara dizendo, isso é uma doida dos infernos, né? Mas tudo bem, né? Agora tá combinando para você bater a foto. Só que aí eu te pergunto o seguinte, ó. Veja claramente o raciocínio que eu quero fazer. Você tem aqui a encampação e tem aqui a caducidade. Se você lembrar dessa primeira linha, interesse público e culpa da concessionária, não fica mais fácil para você desenvolver todo o resto? Só que na hora da prova, às vezes, você pode ficar nervoso, né? Então, vamos fazer uma técnica do desespero para você lembrar quando é encampação e quando é caducidade. Veja, encampação tem um P, então é interesse o quê? Público. Caducidade tem um C. Aqui a extinção está sendo por culpa de quem? Da concessionária. Estão percebendo? Encampação, olha para o P, é uma razão de interesse público. Caducidade é um C, é culpa da concessionária. Professora, isso daí é direito? Não, o nome disso é munganga. Aqui em Recife a gente chama de munganga. Por quê? Porque é um jeitinho que não é jurídico, mas que faz você lembrar na hora da prova. E aqui eu digo o seguinte, meu filho, antes um mungangueiro rico do que um intelectual liso. Não adianta de nada ficar filosofando e liso, é melhor fazer a prova cheia de coisinha, mas depois ir comprar em Miami. Não é isso? Muito melhor. Tranquilo, encampação e caducidade? Só que eu ainda tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é a seguinte, ó. Qual é um ponto em comum da encampação para a caducidade? A gente já sabe que as duas, tanto a encampação
quanto à caducidade são formas de extinção da concessão. É um ponto em comum. Só que eu quero outro ponto em comum. Qual seria? O seguinte, ó. Tanto a encampação quanto a caducidade, a extinção ela é promovida pela administração. Ou a administração alega o interesse público para gerar encampação, ou a administração alega uma culpa da concessionária para gerar a caducidade. A minha pergunta para você agora é a seguinte, ó. E a concessionária, ela pode buscar a extinção? Veja, não é a administração que está gerando a extinção, é a concessionária que não quer mais prestar aquele serviço público. Será que a concessionária pode? Pode, mas isso não é chamado nem de encampação e nem de caducidade. Vai ser chamado de quê? Volta comigo? Então, voltando para cá, já deu print nessa tela, pessoal? Já copiou? Pronto, copia aí para a gente voltar para o material em slide. Encampação e caducidade já foi, só que a gente precisa ver agora esse tópico daqui, ó, que é a rescisão. Perceba o seguinte, tanto a encampação quanto a caducidade, vão gerar extinção da concessão, só que nesses casos daqui, a iniciativa da extinção é da própria administração. Quando falar na sua prova em rescisão, a rescisão também vai ser, vou botar aqui para dizer que é a mesma coisa, extinção da concessão. Só que a extinção dessa concessão agora não vai ser por iniciativa da administração, vai ser por iniciativa da própria concessionária. É a concessionária que não quer mais prestar o serviço. Então, perceba claramente essa diferença daqui. Iniciativa da administração, iniciativa da concessionária. E o que seria essa rescisão? Vamos esquematizar aqui numa página em branco. Vê só. Vindo para cá, deixa eu pegar, vamos analisar aqui a rescisão. Aqui a rescisão é a, sendo repetitiva, que é bom que decora, extinção da concessão. Só que essa extinção da concessão vai acontecer por iniciativa da própria concessionária. Só que aí eu vou entrar no seguinte tópico com você. É a concessionária que busca a extinção. Só que olha o raciocínio que eu quero fazer. Poderia a concessionária, já que não quer mais prestar o serviço, simplesmente parar de prestá-lo? Ah, não quero mais não. Vou largar de mão, vou embora. Tchau, fui. Pode a concessionária fazer só isso? Claro que não, né? Porque existe um princípio. Tu lembra que eu pulei um princípio quando a gente estava vendo, não é isso? Alguns blocos atrás, que a gente falou no princípio da modicidade, da generalidade, atualidade, eficiência. Eu pulei um, que foi o princípio da continuidade do serviço público. Então, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, não basta a concessionária simplesmente abandonar aquele serviço, porque o serviço público ele tem que vir a ser contínuo. Então, se a concessionária não quer mais prestar o serviço, ou ela tenta fazer um acordo com a administração para se livrar da concessão. Se ela não conseguir esse acordo com a administração, ela vai ter que entrar com um processo judicial. Basta entrar com processo judicial para ter o direito de só por isso já parar de prestar o serviço público? Não, porque ela vai ter que esperar o trânsito em julgado. Então, sente e dorme, concessionária, porque daqui que chega o dia que você se livra, provavelmente já acabou até o prazo da concessão. Bora esquematizar. Vem para cá comigo. Então, vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. A concessionária não pode simplesmente parar de prestar o serviço, porque existe um princípio, já vou falar até dele, que é o
princípio da continuidade do serviço público. Já já a gente fala dele. Então, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o que essa concessionária ela vai ter que fazer? Ela vai ter que buscar ou um acordo administrativo, ou ela vai ter que entrar com um processo judicial. Quando ela entra com processo judicial, essa concessionária daqui, ela vai ter que fazer algum tipo de prova de alguma irregularidade da administração, ou seja, dizer que, por exemplo, a administração não está cumprindo o contrato, dizer que a administração está agindo de maneira equivocada. Então, quando ela entra com processo judicial, ela vai fazer a prova de alguma irregularidade da administração. Só que não basta entrar com processo judicial para já se livrar. A concessionária vai ter que esperar o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado, pessoal? É quando não cabe mais recurso. Então, quando não couber mais recurso e a decisão for favorável, só assim a concessionária consegue gerar a extinção. Mas estão percebendo a dificuldade da prova da concessionária? A concessionária sozinha não consegue nada. Ou ela consegue um acordo administrativo, que é difícil, raríssimo, ou então ela entra com processo judicial, provando que existe alguma irregularidade da administração e tem que esperar sair o trânsito em julgado. Então perceba que a administração tem várias formas de gerar extinção. Tem a encampação, tem a caducidade, tem a anulação. Então, existem várias formas da administração tomar iniciativa. Só que quando é a concessionária que não quer mais prestar o serviço, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, ela vai ter que ou buscar um acordo ou entrar com processo judicial, provando alguma irregularidade da administração, e esperar o trânsito em julgado para só depois se livrar. É por isso que, na prática, muitas empresas decretam falência só para se livrar e abrem com outro nome, porque daqui que isso tudo aconteça, já perdeu até a graça. Estão percebendo? Só que a gente tem que falar de uma coisa que eu estou devendo a vocês, que é exatamente o princípio da continuidade do serviço público. Então, vamos esquematizar? Vem comigo. Então, vindo para cá, vamos pegar outra página, e essa outra página é para falar especificamente desse, branco no branco vai ficar complicado, especificamente de um princípio que a gente tinha pulado, que é qual princípio? O princípio da continuidade do serviço público. Princípio da continuidade do serviço público. De vez em quando, esse princípio é perguntado nas principais bancas de concurso, porque você tem que analisar o seguinte, ó, só pelo nome do princípio. O serviço público ser contínuo é uma exceção ou é uma regra? De regra, o serviço público não pode parar. Só que em algumas situações, pode ser que esse serviço público venha a ser paralisado, sim ou não? Pode. Será que sempre que o serviço público paralisar, está existindo alguma ilegalidade? Não. Então, o que é esse princípio? Quando é que ele pode parar? Eu te conto, mas te conto no próximo bloco.